Estamos ao vivo! Mais um dia abençoado. Mais uma oportunidade de, fazer acontecer. Sejam muito bem-vindos, todos que estão vendo. Uma ótima noite. Bora que é só o começo. Quero que vocês falem aqui, quem que viu hoje o vídeo do Passeando com a Puma? A gente fez até mais gravações hoje, né? Pra postar amanhã e tudo mais. Foi muito massa. Foi muito massa. Tá ficando muito divertido esse quadro. Eu quero trazer um conteúdo técnico, quero trazer um conteúdo que comunique com a alma, um conteúdo emocional também, porque grande parte das situações da vida é justamente por crenças limitantes na nossa alma, né? Emoções mal resolvidas, traumas que a gente não resolveu. Então esse conteúdo aí eu quero que a gente abranja vários temas, todos relacionados à prosperidade em todas as áreas. Fechou? Para a gente viver o melhor dessa terra. Hoje a live vai ser um pouco mais rápida. A gente vai falar um pouquinho sobre o poder do network. Eu quero mais trazer um insight para vocês a respeito do poder do network. Essa live não vai ficar gravada aqui no Instagram, vai ficar gravada no YouTube, tá bom? Depois vocês acessam lá o canal que vocês vão ter acesso e disponibilidade a esse conteúdo. Por que você está falando, Paulo, do poder do network? Nossa, que clichê, né? Eu já caí muito em picaretagem desse lance de network. Por quê? Hoje em dia todo mundo vende network como se você realmente pagasse para ser amigo de uma pessoa. Mas o network de verdade, ele realmente te conecta a pessoas que têm demandas que ou você precisa daquela pessoa ou aquela pessoa precisa de você. E o network ele se forma naturalmente. Grande parte dos resultados está relacionado ao network, mas não ao senso de fazer network, mas muito mais ao senso de estar presente. E é esse conceito que eu quero trazer aqui para vocês. Na vida de vocês, não pensem que as oportunidades vão aparecer no sofá da sala. As oportunidades aparecem em uma mesa de reunião, aparecem em uma palestra, aparecem quando você está em campo. Por quê? Quando você se coloca em movimento, você conhece novas pessoas naturalmente. E essas novas pessoas, por mais que não vão consumir seu serviço, seu produto agora, ou que talvez você não desenvolva tanta afinidade com essas pessoas num primeiro momento, você vai ter se conectado. E o verdadeiro poder do network, ele vem com o tempo. O ato de fazer network, ele é construído ao longo de anos. Que eu faço network ativamente para o meu negócio, para minha empresa, tem mais ou menos 1 ano e 4 meses. Mas desde pequeno eu já frequentei empresas, né, que se falava muito sobre esse network, sobre você ser bem relacionado. E quando eu digo bem relacionado, não é querer agradar os outros, é realmente entender como servir ao teu próximo. E isso é muito forte, é muito forte. Quando eu trago essas lives para vocês aqui, eu não estou focado em network. Eu estou focado em instalar o reino aqui na Terra, em trazer conteúdo, em repassar, em transbordar aquilo que eu estou cheio. Aquilo que o Senhor me entrega, eu pego, desenvolvo isso, né, processo isso e passo aqui para vocês. O network ele vai vir como uma consequência, possível, impossível, viável, não viável. Eu não faço isso pelo network, eu faço isso pela transformação das pessoas. Então, se às vezes você está começando um negócio, eu quero deixar esse recado aqui para você. Não foque tão intensamente em fazer network, porque o network genuíno, verdadeiro, ele vem de convivência. Ele vem de tempo de mesa. E eu quero falar do network mais importante de todos, que é o network com Deus. O network com Deus ele é o mais importante de todos. É a aliança que você faz com o Senhor. É você realmente desenvolver um nível de intimidade maior, um tempo de mesa com o Senhor, com Deus mesmo. Paulo, como que eu desenvolvo isso? É tempo de oração, dobrar joelho, ler a palavra, congregar com os seus irmãos. Isso vai te trazer um network, cara, que é o mais poderoso de todos. É com um cara que tem todos os acessos. Se eu falar hoje em dia que eu estou no lugar que eu estou por causa do network, que eu fui lá e fiz acontecer, é mentira. Sabe por quê? Deus colocou essas pessoas no caminho. E quando eu falo isso, eu estou falando genuinamente. Eu não estou falando como modo de dizer, ah, Deus colocou. Não, se não fosse ele, não teria acontecido.
nas capacidades do viável do ser humano, não seria possível acontecer as coisas que Deus colocou no caminho. As ligações que eu acabei de fazer, que deram ideia ao tema da live de hoje. As pessoas com quem eu me conecto, com quem eu me relaciono. E a melhor forma de fazer network é viver uma verdade. Às vezes as pessoas estão tão sobrecarregadas de mostrar, de querer serem validadas, né? Mostrar o que não são, que acabam perdendo oportunidades muito boas de se conectar com pessoas que estão indo no mesmo caminho, de forma genuína. De forma genuína, você realmente abrir o seu coração para as pessoas. Eu sei que provavelmente você tá sujo de um monte de trauma, de um monte de crença que te restringe, que te limita. Mas tenta no tempo de hoje visitar isso. O que está te impedindo, né? E são muitas crenças. Não dá para falar tudo isso em uma live. Mas vai desde quando a gente era pequeno, que a gente era pequeno e nossa mãe falava assim, não aceite doce de estranhos. Ou o homem do saco preto, né? O homem que vinha com um saco de lixo e sequestrava. Mas aquilo já foi, você precisa dar um novo significado para aquilo. E se você fica sustentando isso, às vezes talvez esteja te impedindo de acessar novos ambientes, novas frequências. Lembrem-se sempre, novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, novas emoções, novas ações e novos resultados. Só que para isso você tem que colocar em movimento. Se você ficar no sofá da sala, não vai acontecer nada novo. Pode ser numa live esse movimento, pode ser num vídeo que você grave para a rede social. Tem muitas formas de se colocar em movimento. O que você não pode fazer de jeito nenhum é ficar parado. E principalmente, volta hoje para os colos do teu pai. Volta hoje para o network mais poderoso que existe. Aquele que abre todas as portas. Aquele que abre todas as portas. Ele tanto abre todas as portas que na hora que eu falei isso, acabou de entrar um cara que eu tenho que falar com ele já já. O Douglão. Já já vou ter que falar com ele. E eu tô falando de network, que Deus abre todas as portas e do nada entra o cara, velho. Daí você me pergunta, Paulo, como é que você explica isso? O cara acabou de entrar na live e você acabando de falar que Deus abre as portas certas. Que é ele mesmo, a gente só precisa confiar nele. Às vezes você não tem desenvolvido essa fé, não tem aplicado isso no seu dia a dia. E eu sei que não é fácil. É desgastante pra caramba. Às vezes tem tanta coisa que acontece. Mas saiba, quando você está no propósito, quando você está fazendo por um bem maior, nada vai te parar. Nada vai te parar. Então se conecta com a fonte que vai alimentar aí esse rio de águas vivas. Deus é maravilhoso, Douglas. Eu tava pra te chamar, cara. Realmente, acabei de sair de uma ligação. Queria trocar um papo com você. Ó, minha mulher, acabou de entrar. A gente já tá finalizando aqui a live de hoje. Uma live um pouco mais enxuta, porque quero trazer um conteúdo mais direto no dia de hoje. As mesas que você senta. Às vezes a gente tá tão distraído com a vida que a gente senta em mesa de escarnecedores e, cara, isso vai te machucar tanto, cara. Tanto. Você não precisa sentar na mesa de ninguém pra querer agradar alguém, sabe? Por status. Cara, você tem que ser verdadeiro, mano. Porque não tem nada que dói mais do que você querer sentar numa mesa pra querer agradar alguém. E daí você chega lá e tenta agradar, e daí nunca, nunca que a expectativa corresponde à realidade. Nunca. E daí sempre você acaba se lesionando. Sempre você acaba ferido porque você fica nessa necessidade de aprovação, de querer ser validado pelos outros. Então se conecta com a fonte. Deus ele vai abrir todas as portas, todos os caminhos. Tudo que eu faço, tudo que eu fiz, tudo que eu vou fazer é sob a graça do Senhor, é sobre a ação, sobre o mover dele. A única coisa que eu peço, Senhor, por favor, não me ajuda, Pai. Me ajuda a não sair da sua graça, da sua misericórdia que se renova a cada manhã. Porque às vezes a gente tem, né, nossos bloqueios, nossas crenças que geram inveja, que gera às vezes desânimo, que gera às vezes confusão mental entre ideias, entre metas, objetivos, entre o propósito que ele te chamou. Mas é aí, justamente na prova, que está o propósito. Justamente no passar da tempestade que tem a recompensa. Só que para isso você vai ter que ser forjado. Você vai ter que dançar com ele na fogueira. E é muito massa poder fazer essas lives aqui.
Muito massa mesmo, é um negócio que eu piro demais. A gente poder ter esse momento juntos. Todos os dias eu faço live. Todos os dias eu faço live. E depois ela vai ficar gravada pro YouTube. Então, para fechar, quero fazer uma mentalização. Quero que a gente imagine um acesso a novas mesas, a novos ambientes, a novas pessoas. Quero que a gente visualize, mentalize. Por mais engraçado que seja, a mulher que eu tenho hoje, eu mentalizei ela. Eu mentalizei como eu gostaria e aquilo se materializou. Não tem coisa melhor que isso. A gente realmente se entregar mesmo para fazer as coisas para o Senhor. Mas antes vai vir a revelação. Antes você vai visualizar, antes de executar, antes de chegar à promessa, você vai ter que visualizar ela. E para isso que existem as mentalizações, onde a gente leva o nosso cérebro para um novo nível. Às vezes a gente esquece que nossos pensamentos, a gente que controla eles. A programação que passa no nosso cérebro é sob demanda. Não é que nem a televisão tradicional, que liga a TV, é o canal que te colocaram para ver. Você que diz os seus pensamentos, o que deve ou não ser pensado. Você que diz as suas crenças, a sua mentalidade, até onde você pode e não pode ir. Mas as pessoas esquecem disso. Nossa mente é como se fosse um palco. E daí os pensamentos são como se fossem os atores. O problema é que tá rolando um teatro de uma peça que você nunca quis ver. E daí você deixa o pessoal lá porque dá maior preguiça de tirar. Só que você tem que expulsar todo esse bando de gente ruim, desses atores, desses pensamentos ruins do palco, para colocar aquilo, a programação, o show, o espetáculo que você quer ver, que você quer viver. Então vamos fazer essa mentalização juntos, a gente fazer aí esse restante de semana maravilhoso e bora. Fiquem de pé, quero que vocês respirem 3 vezes bem fundo antes da gente começar essa mentalização. Lembrando, esse vídeo vai ficar gravado para o YouTube para quem quiser refazer ela amanhã ou depois. Quero que vocês fechem seus olhos e que vocês respirem fundo 3 vezes. Querido e bondoso Pai Celestial, Senhor, o network com você, Pai, é o melhor de todos, Pai. Porque todos os recursos que existem hoje na Terra, Pai, vieram de Ti. O trono do Senhor existe antes da Terra ter sido construída pelas Suas próprias mãos. Então todas as riquezas, todos os acessos que a gente pode ter oportunidade de alcançar hoje, já vem e já provém de Ti. De outras dimensões, outras realidades que não vale a pena buscar compreensão sobre. Mas sim a gente entender o quão bom o Senhor é, Pai. O Senhor já fez tudo, debaixo dos céus não existe nada novo. A única coisa que muda é a nossa ótica perante os desafios, Pai. Pai, eu quero que o Senhor realmente quebrante o coração de quem estiver ouvindo essa mensagem. Eu quero que o Senhor mostre, Pai, aquela porta que o Senhor prometeu. Dentre várias. É um corredor extenso. E tem gente que todo dia tá abrindo a mesma porta. E você consegue visualizar a porta. Às vezes é a porta de um elevador. Às vezes é a porta de um cômodo. Às vezes é uma porta assim de um local que te traz um certo nível de conforto. Mas que talvez não esteja possibilitando você de alcançar novos patamares que você tanto pede. Senhor, mostra para essas pessoas que tem tantas portas, Pai. Tantas portas, Pai. E o Senhor nos entrega todas as chaves. O Senhor nos entrega todas as chaves. Todas as chaves. E é a gente que decide onde a gente quer entrar. Onde que a gente quer viver. Onde que a gente quer habitar. Qual local que a gente quer pertencer. Pai, eu quero pertencer aonde seus amigos estiverem, Pai.
Aonde os reinantes estão, onde os governantes estão. Onde que estão essas pessoas, Pai? Mostra para mim como que é essa sala, como que é essa mesa. Qual que é o cheiro do ambiente? Qual que é a iluminação? É mais quente, é mais fria? Ó, Pai, o Senhor é maravilhoso, porque de Ti provém o melhor do network. De Ti o relacionamento é abundante, é transbordante, é infinito, Pai. Nossa aliança, Pai, é muito massa, nossa amizade, tudo que a gente vem construindo. Pai, como é bom ser seu amigo. Como que é bom poder te servir, poder ser mordomo daquilo que o Senhor confiou a nós, Pai. Que eu consiga acertar as contas, Pai. Que eu consiga acertar as contas. Que eu consiga multiplicar os talentos, Pai. Que essa mesa que eu sentar, Pai, que seja uma mesa do reino. E mesmo as outras mesas que, mesmo que eu não pertença, mas que eu passe por elas, que eu realmente entregue a mensagem que o Senhor colocou em meu coração. Que eu realmente fale da onde o Senhor me tirou, do testemunho que eu tenho em Cristo Jesus. Pai, o Senhor é maravilhoso, Pai. Eu não era ninguém tão humilhado, tão zoado, tão desprezado, tão desprezível, tão abandonado, Pai. Mas olha as coisas maravilhosas que o Senhor vem fazendo. Os telefonemas que vêm chegando, as portas que vêm se abrindo, porque o Senhor já me entregou todas as chaves. E é uma honra, Pai. É uma honra poder ser seu filho. É um prazer imensurável poder ser mordomo daquilo que o Senhor nos confiou. Eu preciso ser um bom mordomo da minha vida, Pai. Talvez eu não esteja administrando ela direito. Eu preciso ser um bom mordomo, Pai. Eu preciso ser um bom mordomo, porque o Senhor confiou essa tarefa a mim. E se o Senhor confiou essa tarefa a mim, significa que eu tenho capacidade de ir lá e cumprir. Eu te amo, Jesus. Te amo, Deus. O Senhor é maravilhoso, Pai. Mostra para esse povo. Mostra para esse povo as novas portas maravilhosas que o Senhor está abrindo, Pai. As novas portas abundantes, transbordantes que vão aparecer. Que bênção levantar pessoas nessa geração para cumprir aquilo que o Senhor colocou. Para a gente fazer como nosso propósito, individual e coletivamente aqui nessa terra. Que maravilha, Pai, poder me sentar ao lado dos meus irmãos e a gente dar muita risada daquilo que a gente fez a serviço do Senhor, Pai. Que divertido, que momento incrível. É inacreditável, Pai, as bênçãos, as maravilhas que o Senhor tem para nos oferecer. Basta a gente acessar, basta a gente viver em comunhão, basta a gente se render, Pai, e entender que tudo provém de Ti e que o Senhor confiou em nós. Mesmo sendo todo-poderoso, você ainda assim confia em nós, tão pequeninos, mas o Senhor confia em nós. Mais 24 horas de vida para a gente executar aquilo que o Senhor nos chamou. Eu te agradeço, Pai. É maravilhoso viver na Tua presença. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vambora! Vambora. Mais uma live. Vamos fazer acontecer. Seja forte e corajoso. Muito massa esse boot. Depois vai ficar gravado aqui no YouTube. É isso aí, Douglão. Já já eu te chamo, hein? Bora pra cima. Já é.